Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o grande Ivan Beck, que muitos de vocês devem conhecer. É um grande baixista aí que hoje mora em Portugal, para a primeira consultoria PMD, né? Estamos estreando esse quadro aqui no canal, que é uma consultoria de marketing digital para músicos, em que a gente vai falar sobre estratégia, sobre formatação de produtos, sobre tráfego, sobre tudo que engloba, né, dentro desse mundo do marketing digital. O Ivan já é aluno do professor de música digital, tem algumas dúvidas, né, que ele está desenvolvendo aí os produtos dele online, certo? E a gente vai conversar hoje bastante e tentar aí ilustrar o máximo possível para ajudar tanto as dúvidas do Ivan, né, no benefício dele, assim como para quem está assistindo aqui, de repente pode ter dúvidas parecidas. Então, Ivan, para a galera que está vendo, eu sei que é uma consultoria, vai ficar parecendo uma entrevista, mas para a galera que está vendo aqui, se apresenta, né, porque de repente quem não te conhece pode passar a te seguir, enfim. Claro, beleza. Então, meu nome é Ivan Beck, eu sou baixista, eu sou natural da cidade do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, portanto, mas já faz mais de 2 anos que eu resido em Lisboa, em Portugal. Não morei primeiro em Lisboa, mas já faz mais de ano que eu estou em Lisboa, então já me considero um lisboeta. Moro aqui no bairro Benfica, em Lisboa, e estou quase concluindo o mestrado na área de jazz, né, de performance em jazz. O meu trabalho é sobre samba, e nesse tempo eu venho já querendo investir bastante nesse mercado de ter aulas, né, online, aulas gravadas, e somente aulas gravadas, mas também ter alunos online com maior volume. Já os tive, mas sempre com volume muito pequeno. Eu quero poder ampliar isso, poder chegar mais longe, atingir mais um público maior, né, em diferentes locais, não só do Brasil, mas por que não aqui também em Portugal e Espanha, que são 2 países que eu toco bastante. E por enquanto é isso. Estou morando aqui, não sei até quando ficarei, não sei se ficarei muito mais ou pouco. E as minhas áreas de atuação são mais ou menos nesses campos, assim. Tanto no heavy metal, eu fui baixista da banda Híbrida no ano de 2016 e 2017, substituindo o baixista Ben-Hur, mas logo depois que eu gravei o disco Moving Ground, pouco tempo depois eu fui aprovado nesse mestrado, e no finalzinho de 2017 eu me mudei para Portugal, para a cidade de Évora, que foi onde eu morei primeiro, é onde eu faço mestrado, e venho tocando aqui, e acabei, depois que eu vim para cá, saindo um pouco dessa coisa do heavy metal, me aprofundando bastante no estudo do jazz. E então é uma mistura de jazz com música brasileira, que é o tema do meu mestrado, e também essa coisa da técnica, né, que é bem característica do rock and roll, do heavy metal, desses estilos mais shredding, né, coisas mais rápidas e bastante técnica. Eu fico oscilando nesses campos, assim, ainda meio sem saber onde que eu devo ir. O cara não é brincadeira, hein? O cara foi estudar samba em Portugal, hein? Na Para verdade. ensinar um pouco, para quem quisesse aprender de samba aqui, eu também estou disposto a ensinar. E ensino bastante até para os músicos aqui. Ensino os elementos básicos do samba. Esse lance que ele falou do Ibra, pessoal, é interessante, né? Apesar de eu ser um cara fã de heavy metal, eu não conheço muito bem o Ibra, mas tanto ele quanto o substituto dele, o Alexandre Panta, são alunos do professor de música digital, e foi uma coincidência, né, incrível, né? A gente estava discutindo um pouco antes da gravação, né? E eu me senti até no dever de procurar sobre a banda e ver mais coisas, né? Porque realmente é um trabalho sensacional, realmente, assim, né? De muito mérito. E agora o Ivan tá. Um grande abraço pro Panta, exatamente. O Panta já mandou umas mensagens hoje, né? Já estava dando uma ajuda para ele nas campanhas dele, né? E, bom, vamos lá. Primeiro, qual que seria a sua. Você está montando o seu projeto, você já está há mais ou menos aí 1 mês e pouco no curso, né? No professor de música digital. E quais seriam, assim, as primeiras dúvidas que você teria em relação à formatação do seu background com os produtos digitais? O que você acha que está faltando para a gente realmente começar a monetizar online? Inclusive, até você já dá aula online, assim, você já tem isso acontecendo? Mesmo que seja ao vivo, assim? Sim, tenho. Quando eu ainda era baixista do Híbrida, havia épocas em que a gente fazia aquele tipo de divulgação
que tu sempre comenta para nós no curso, que não é o tipo de divulgação mais interessante. Flyer. Mas a gente fala, o flyer digital, né? E até falando em flyer, me lembra depois de mostrar uma coisa engraçada para todo mundo que está assistindo aqui. Mas com relação ao flyer digital, alguns alunos acabavam, digamos, respingando, né? Então eu tive alunos em São Paulo, alunos em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas como ficava fora de caminho, não podia dar aula presencial, então eram alunos que faziam de modo online. Quando eu me mudei para Portugal, eu ainda mantive alguns alunos de Rio Grande, que é a minha cidade de origem, lá no Rio Grande do Sul, como eu falei, alunos que eram alunos presenciais e que permaneceram por alguns meses ainda como alunos online. Depois foram naturalmente parando, porque é normal ter esse tipo de rotatividade em aluno particular, e depois eu acabei ficando sem nenhum aluno online naquele momento. Quando eu vim morar em Lisboa, passei a ter alguns alunos aqui, numa escola que eu trabalhava, depois eu fiquei só em casa, alguns quiseram vir ter aula comigo, outros apareceram, e agora com essa questão que a gente está vivendo, né, do corona, da pandemia, naturalmente os alunos presenciais estão tendo aula online, né, cada um na sua casa, pelas questões de segurança. Então, sim, já tenho uma certa experiência, não é muita, mas tenho uma experiência de público pequeno, assim, de aulas pessoal, né? Eu e o aluno apenas, mas inclusive estou passando a utilizar essa ferramenta aqui, que é o Zoom, que eu conheci contigo. Nem sabia da existência dela antes. O Zoom é bem legal, né? Esses alunos que você está dando aula em Portugal, eles são alunos portugueses mesmo ou brasileiros que moram aí? Curioso, tem um que é uruguaio, morou muitos anos no Brasil e trabalha aqui num banco aqui em Lisboa e tem aula comigo, está tendo aula online agora, né, mas é um uruguaio que mora aqui. Os outros são portugueses. Um, inclusive, é um aluno lá da universidade que está com algumas dificuldades, assim, e ele é da graduação, né, então no início eu me ofereci para ajudá-lo um pouco, porque ele estava tendo bastante dificuldade em alguns semestres da cadeira de baixo, né, baixo elétrico, lá no curso de jazz, o curso mesmo, a graduação. E ele passou a ser meu aluno, então além da graduação ele faz aula particular comigo para eu dar um norte para ele, assim. Então são dois portugueses, só que curioso é que um é de guitarra, um de baixo e um de teclado. Caramba, cara, então você tem esse problema aí no seu, vamos dizer assim, na maneira de você formatar o seu conteúdo online, porque você, de certa maneira, ataca em várias posições, assim, né? Acabou sendo uma questão, assim, que se desenhou de forma bem natural, né? Eu sou baixista, mas se eu fosse, quando eu comecei a dar aula, já faz 20 anos que eu dou aula particular, se eu fosse dar aula apenas de baixo, eu não teria tido tantos rendimentos, assim, como eu tive. Eu só passei a ter uma renda melhor dando aula quando eu me formei na licenciatura em música lá na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu me formei licenciado em piano, então eu passei a dar aulas para iniciantes de teclado e sempre dei aula de violão e guitarra também. E dessa forma eu conseguia ter um volume maior de alunos, porque alunos de baixo, infelizmente, sempre foi a minoria, assim. Na melhor das hipóteses era um terço para cada, mas nunca cheguei a ter a maior parte dos alunos sendo baixista, até porque a gente tem que dar aula na cidade, então sendo só na minha cidade acaba não tendo tantos baixistas. Naturalmente, se eu já atacasse de professor digital, né, talvez eu tivesse um quórum maior de baixistas, mas nunca tive. Então foi uma questão assim, que se desenhou de forma natural e eu tive que me adequar a isso. Eu tive que estudar piano e estudar mais a coisa do violão, da guitarra, para poder ter alunos desses instrumentos também. Não são minhas especialidades, é óbvio, eu sou baixista, mas eu também toquei por muitos anos violão e guitarra acompanhando cantores, então me sinto bem à vontade para dar aula desses instrumentos. Então acabo tendo que atacar assim, nessas frentes todas. Então, vamos dizer assim, em termos estratégicos, né? Você diria, e na verdade, você teve que diversificar o produto que você tinha, ou seja, você é um baixista, mas você teve que criar outros produtos, aula de guitarra, de violão, de teclado, porque, de certa maneira, você estava preso a uma demanda local, como se fosse uma mini escola, né? Um eu escola, né? Um eu escola. Hashtag eu escola, né?
Eu construí uma salinha, eu peguei umas partes da minha casa, construí essa linha bonitinha, eu tinha tudo lá, várias guitarras embaixo da parede, um piano elétrico da Holland, que eu estudava durante a faculdade, e eu tive que ter essa salinha, que era a minha mini escola da minha casa, onde eu tinha todo tipo de aluno, dos 10 aos 60 anos de idade, tocando violão, guitarra, e baixo e teclado. Assim. Chegou uma época, tem uma aluna lá em Rio Grande, que eu acho que ela era uruguaia ou argentina, e ela queria aprender a tocar chalango, um instrumento que eu nunca nem tinha visto na minha vida, um instrumento peruano de cordas. E eu falei, dou aula de violão e guitarra, mas traz esse negócio aí para ver o que é, porque eu confesso que eu desconheço. Então, assim, tive que sempre, como se diz, me virar nos 30 para, bem que tu disse, abrir o leque, criar outros produtos, porque eu estava preso sempre a uma questão muito local. E no local eu não teria quórum suficiente de alunos de baixo para poder ter um rendimento mínimo, né, mensal. Nem quando você entrou no Ibra? Nem com o Ibra? Não. Eu entrei no Ibra no momento que eu acho que o Brasil estava passando por aquela crise, estava começando essa crise político-econômica, né, a troca da Dilma para o Temer, enfim, muitas empresas fechando lá na minha cidade. Então, assim, eu não sei se foi um momento muito apto, muito favorável, mas não surgiu tantos alunos. Confesso que eu achei que iam surgir demais. Alguns surgiram, como eu falei, alunos de São Paulo e outros, mas foram poucos alunos que acabaram vindo ter aulas por causa das divulgações desses flyers digitais, né? Esses folhetos digitais. Não veio tanto aluno assim. Alguns vieram, algumas pessoas que já me conheciam na minha cidade vieram ter comigo, falar comigo, porque gostavam da banda, conheciam razoavelmente a banda e ficaram impressionadas de ter alguém lá da cidade, uma cidade do sul, do Rio Grande do Sul, né, uma cidade que pouca gente conhece, inclusive fora do Rio Grande do Sul, que é a cidade do Rio Grande, e um baixista lá da cidade tocando uma banda com tanto alcance, né, fora do Brasil, especialmente. Mas não teve essa procura por causa disso, não teve não. Então, é engraçado como é uma questão de perspectiva muitas vezes, né? Isso eu acho que vale para quem está assistindo. Vamos dizer assim, teoricamente, né, você estava numa banda que tinha uma projeção bacana, certo? Você tinha acabado de entrar na banda, tem uma projeção bacana. Tudo bem, a gente sabe que o heavy metal no Brasil é uma coisa que é difícil de você monetizar assim realmente para valer, existe uma dificuldade e tal, né? Já foi o boom dessa história, né? A gente sabe disso. Mas, por exemplo, eu lancei o meu primeiro curso nesse momento. Meu primeiro curso, o Temer tinha assumido. Eu comecei a minha empresa nesse momento. Entende? E, teoricamente, eu estava mais em desvantagem do que você, porque eu não tinha nada me empurrando, né? Eu até tinha participado de revistas, tal, mas eu já estava até sem endorse, sem revista nenhuma, eu já estava só por mim, entende? Então, de repente faltou uma estratégia ali no digital mais adequada, né? E é isso que a gente está aqui hoje para discutir, né? Inclusive, vou confessar aqui que uma das funções que me cabia no Ibra era de tentar fazer a coisa digital, enfim, trabalhar um pouco as redes sociais, mas eu desconhecia absolutamente, eu não conseguia, não sabia, não tinha conhecimentos. Confesso que não sabia nem muito bem por onde procurar. E certamente, se eu tivesse mais, se tivesse conhecimento, tivesse acesso a um Rafael, né? Naquela época eu também não existia, né? No sentido de, né, eu estava começando, como a gente conversou, né? Mas eu acredito que teria ajudado mais, sim. O Instagram estava crescendo muito, né, e eu não sabia usar muito bem ainda. Então, enfim, estava meio que dando tiro no escuro assim, para ver onde é que atingia alguém, mas não sabia fazer muito bem, não. Essa é a grande diferença, porque quando eu comecei, acho que é legal esse ponto que você trouxe, né? Se eu tivesse um Rafael, como eu não tinha um Rafael na época, o que eu tinha que fazer? Eu tive que ir atrás dos caras de marketing mesmo. Então, eu fui mentorado do Conrado Adolfo, que é um dos maiores nomes do marketing digital. Eu comprei cursos, então assim, eu fui atrás na fonte. E de certa maneira o professor de música digital hoje, ele é uma tradução
de tudo que eu implementei nesses 4 anos, do que funcionou, do que não funcionou, tá aqui mastigado, né? Entendeu? Então, não estou fazendo propaganda do produto, indiretamente até, mas assim, não é esse o objetivo. Só quero dizer que, de fato, ele é um resumo dos 4 anos do que eu vivi na prática, de todo esse aprendizado, de chegar lá na fonte do marketing digital pura e adaptar para o nosso nicho, né, de músicos, ver o que funciona, o que faz sentido, o que não faz, na prática. Então, tudo que eu estou trazendo ali eu vivi, né? Não é agora mesmo esse lance do coronavírus, tá aparecendo muita gente para falar a respeito, mas às vezes a gente vai dar uma olhada e o cara nunca fez, né? Tá começando a acontecer isso. Entende? Então, isso é muito louco assim na minha cabeça. Enfim, mas vamos lá. Qual que seria aí seu primeiro questionamento? Tá, aproveitando então a maneira como a gente introduziu essa conversa, né, como eu atuei em muitas frentes diferentes e eu verdadeiramente gosto de todas, tá? E eu acho que eu tenho um pouco de público de cada uma delas, seria definir assim, por exemplo, só supondo, se eu vou fazer um curso de baixo, no primeiro curso, vai ser um curso sobre técnica aplicada ao heavy metal ou técnica aplicada à execução de solos, improvisação jazzística, se vai ser um curso voltado para os grooves básicos, sei lá, um curso para introdução aos grooves do jazz, da música latina, do samba, ou se vai ser um curso, enfim, que vai ser o curso, né? Que tipo de público desses que eu mais ou menos venho construindo assim um pouquinho de cada, qual deles seria melhor, né? Qual seria o produto mais diferenciado, talvez, para tentar atrair público, ou qual seria o público que mais consome, assim, se é o público... Eu confesso que eu acho que não é o público do jazz e da música instrumental, não. Eu acho que o público, assim, que está mais interessado e é mais nerd, né, mais afim de estudar, é o público do metal, assim. Eu vejo isso pelas minhas publicações nas redes sociais, né, é uma primeira febre que eu estou tirando, né, ainda sem anunciar. Tá? Eu já anunciei em outras épocas, casos assim isolados, mas pelas publicações que eu tenho feito de forma orgânica, eu vejo que eu tenho um pouco mais de, se adesão é a palavra certa, mas as pessoas ficam mais cativadas pelas coisas voltadas para o rock and roll, para o metal. As pessoas que me seguem, que são desses nichos, acabam participando mais. Por exemplo, se eu ponho uma enquete, as pessoas participam mais. Se eu ponho um vídeo, alguma coisa, e peço para a pessoa dar uma opinião, ou dizer alguma coisa, ou, enfim, se tem alguma coisa ali interativa, quando é alguma coisa voltada para o repertório mais técnico, eu vejo que tem mais... atrai melhor esse público. Está me faltando agora a palavra correta, mas atrai melhor esse público. E quando eu coloco alguma coisa mais voltada para o jazz, mesmo seja algo fantástico do ponto de vista musical, tenha muito conteúdo ali, mas não gera a mesma reação. Não sei se são as pessoas que me seguem e que são dessa área do jazz, meio que não dão muita bola, ou se eu não tenho tanto público assim interessado em estudar essas coisas e tenho no metal, enfim. Aí existem várias perguntas que você tem que se responder de forma honesta. Primeiro para entender o que você quer e depois para entender o que de fato é viável. Porque a gente não pode só olhar pelo lado apaixonado, mas ao mesmo tempo também fazer uma coisa que a gente não está afim vai gerar também um problema do ponto de vista de consistência, né? De você manter aquilo, entende? Sim, eu acho consistência também poder fazer algo que eu realmente conheço e entenda, né? Bom, a primeira pergunta é o que de fato... Esquece resultado financeiro. Eu vou falar o lado do sonho aqui. Aí depois eu vou jogar um balde de água fria. Tá? Esquece o resultado financeiro. Imagina assim, Ivan, não importa o que você montar, no final do mês o resultado está lá na sua conta para você fazer o que você está afim. O que você faria? Faria alguma coisa que mistura esse universo das duas coisas. Uma coisa de técnica voltada para que sirva tanto para metal quanto para jazz, assim, para fusion, né? Uma coisa mais
na onda do Victor Wooten, que foi um músico com quem eu estudei por uma semana, mas eu estive com o Victor Wooten em 2014, e também outros baixistas que eu já venho estudando e transcrevendo coisas, como Alain Caron, Dave LaRue, enfim, essa galera que toca música instrumental improvisada, mas com aquele virtuosismo que também faz parte do universo do metal. Então eu faria um curso que misturasse esses elementos. Teria tanto taps e pizzicatos a 180 BPM, quanto também teria muito slap, muito fraseado e arpejo jazzístico. Entendeu? Tipo, sei lá, Nico Assunção, esses caras assim que tu poderia dizer que tem técnica para tocar metal ou música instrumental. Eu faria algum curso nessa linha, assim. Muito provavelmente voltado para técnica, né? Para slap, para tapping, para pizzicato, algo desse tipo, assim. Tá, deixa eu te compartilhar minha tela aqui, que eu vou explicar uma teoria e a teoria vai te dar a resposta, tá? Tá. Tá vendo aí o quadro branco? Uhum. Então é o seguinte, o que tá faltando aí para você entender? Na verdade, eu tô até sendo, vamos dizer assim, qual que seria a palavra? Eu até tô sendo simplório em dizer, porque isso geralmente falta na concepção de 99% da maioria dos projetos que são formatados, tá? O que está faltando para você entender é um negócio chamado funil de vendas. Vamos fazer um desenho meio tosco aqui, desculpem o desenho, mas só para a gente ilustrar e para o Ivan. Isso é um funil, certo? Bom, tem gente aí, eu já falei a palavra vendas, os caras já estão, pelo amor de Deus, você não pode falar isso, é a palavra do capeta, tá falando de dinheiro e tal. Cara, vocês estão montando um negócio, vocês têm que se habituar a entender que a matemática tem que fechar no final das contas. Entendeu? Né? O sonho, ele é importante, lógico. O seu negócio tem que ter propósito. Essa a lógica que a gente está discutindo. Entretanto, ele tem que ser viável. Entende? Tem um equilíbrio aí, né? Então vamos ilustrar aqui com um exemplo simples fácil de entender e vamos tirar do ambiente que o Ivan tá para ficar bem claro de entender. Vamos supor que a Chevrolet faça uma propaganda do novo Cruze, do novo carro. Então vamos supor que a Chevrolet foi lá e exibiu essa propaganda para 100 mil pessoas. Rodou aí na TV um anúncio que rodou para 100 mil pessoas. Essas pessoas não conheciam o carro, não sabiam que tinha um modelo novo, ou conheciam o modelo antigo, não sabiam que tinha um modelo novo, não sabiam da novidade, e a partir do momento que eles assistiram aquele anúncio, eles ficaram sabendo da existência do carro novo. E de 100 mil pessoas, é uma questão estatística você entender que um percentual gostou muito do carro e um percentual não gostou. Certo? Certo. Então vamos entender que dessas 100 mil pessoas, 10 mil pessoas ficaram interessadas pelo carro e começaram a pesquisar mais qual que é o preço, quais são as especificações, quais são, enfim, os concorrentes, foi ver vídeo do carro no YouTube, etc e tal. Certo? Certo. Aí desses 10 mil, 100 pessoas decidiram que querem comprar o carro. Eu quero esse carro. E desses 100, vamos fazer mais um traço. Dez, até porque é um item caro, 10 efetivamente foram lá e compraram o carro. Tá? Então começou com 100 mil, esse funil de pessoas que não sabiam do carro, criaram interesse. Quem teve interesse foi pesquisar mais, ficaram 10 mil. Aí depois 100 decidiram e queriam comprar, compraram mentalmente, tomaram a decisão de comprar, mas de fato quem foi lá e fechou o negócio foram 10. Uns aqui o financiamento não aprovou, ou de repente o cara achou caro, ou não conseguiu uma avaliação legal no carro dele, enfim. Isso foi um funil. Começou aqui. O que é diferente em cada um dos estágios aqui, ó? O nível de consciência da pessoa que pode comprar esse carro. E é claro que antes de fazer a publicidade, a Chevrolet vai pegar e vai analisar para quem que é o carro, qual que é o perfil, o que o possível cliente do Cruze está querendo e tal e tal. Entende? Então,
Conforme ele vai descendo esse funil aqui, ele vai ficando cada vez mais consciente sobre o produto. Aqui ele já está sabendo quais modelos tem, é o LT, LTZ1, LTZ2, tem airbag, não tem, enfim, está sabendo tudo. Tá? Beleza. Você concorda comigo que se a Chevrolet tentasse vender para a pessoa aqui em cima, o número de pessoas que comprariam, ele é muito pequeno? Porque o cara não sabe nada do carro, ele viu só uma propaganda de 1 minuto, ele nem sabia que o carro existia. Tem que ser um cara que, de repente, os 100 mil reais que vale o carro não pese no bolso dele, que é difícil achar uma pessoa assim. Sim. Certo? Uhum. Então, o que acontece trazendo aí para o seu exemplo? Deixa eu voltar aqui para um funil mais simples e tirar a minha seta aqui. Em resumo, o que você está fazendo é assim, ó. Vamos pegar aqui, estudar contrabaixo, independente do estilo. Vamos entender o seguinte, o cara que está ali, aqui em cima, ele é o cara que poderia tocar baixo. Tá? Tá. Aqui em meio é o cara que está pesquisando sobre baixo, e aqui é o cara que decidiu, de fato, ter uma aula de baixo. Tá? Então vamos entender o seguinte, se aqui a gente tem 500 mil pessoas que podem aprender contrabaixo, poderiam entender contrabaixo, aqui a gente, seguindo a lógica do Cruze lá, aqui a gente vai ter 50 mil que pesquisam sobre baixo, e aqui, seguindo só a matemática que eu fiz no Cruze, 500 pessoas que querem uma aula de baixo de verdade. Certo? O que eu falei? Que neste momento aqui, o nível de consciência é zero. É quase zero. E aí você consegue observar que tudo o que você me falou, aprender técnica, aprender arpejo, campo harmônico, não sei o que, tá aqui, ó. Você está falando só com esse cara. O que a gente zoa lá nas aulas do professor de música digital do Flyer, o Flyer está aqui, ó. Porque o Flyer é o cara já procurando aula, o cara já quer aula, o cara que realmente pode comprar o Flyer. Os caras que compraram de você, teoricamente, na época do Ibra, são os caras que já queriam aula. Eles já queriam uma aula de baixo. Sim. Agora, se você quer realmente levar o seu negócio ao máximo, aqui, ó, é aqui que você tem que buscar. Então, entenda o seguinte, se fosse emagrecimento, aqui tem o cara que está fora do peso, mas ele não se importa com isso. Ele está colocando a lata de cerveja na barriga dele comemorando. Ele acha legal. Aqui é o cara que está pesquisando conteúdo técnico sobre o assunto, do tipo assim, como perder peso, já está no YouTube digitando como fazer a dieta paleolítica, como não sei o que, etc e tal. E esse cara aqui, ele já está no Google digitando nutricionista em São Paulo, agendar consulta. Aqui ele já tomou a decisão de compra. Só que, quantos já tomaram a decisão de resolver o problema? Poucos. Sim. Então, quando você fala de assuntos de contrabaixo, é isso que a maior parte dos músicos fazem, você está falando aqui, ó, pro meio. Só que você está jogando 450 mil pessoas fora. Saquei. Deixa eu desenhar. Sacou? Sim. Aqui em cima são os caras que não vão entender a linguagem técnica. São os caras que você vai ter que falar quais os benefícios de tocar baixo existem na vida desse cara. Entendeu? Você sabia que tocar baixo vai te fazer uma pessoa muito mais tranquila, vai te trazer muitos amigos pela música, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse cara não se tocou que ele pode aprender baixo. Ele não está procurando por baixo. E aqui é onde de fato está, entre aspas, a fortuna da coisa. Porque se você vender só para o fundo do funil, o seu negócio não tem tração. Então, seja metal, jazz, samba, pop, se você está falando essa linguagem muito musical, você está vendendo aqui. Veja bem, professor de música digital, o que eu falo? Como você vai viver do seu curso online e faturar de 5 a 30 mil reais por mês? Ou seja, eu estou falando no fundo do cara ganhar dinheiro com música na internet. Aí o cara, pô, eu quero.
Aí depois que o cara, eu quero, aí ele vai descer pelo funil, aí eu falo assim, então, mas você precisa de um curso, é assim, aí eu vou conscientizando da solução. Agora, se eu falar só para o cara que quer montar o curso, eu vou falar só para o finalzinho aqui. E aí eu não consigo chegar onde eu preciso. Sacou a diferença? Ok. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu acho? Eu acho que, na verdade, você tem mais resultado com o rock e com o metal, porque a galera que te segue da banda gosta mais disso. Sim. Mas, no final das contas, ainda assim é fundo de funil. De repente, fosse melhor um curso de baixo. Comece a tocar baixo desde o início, do zero. Entende? Por quê? Porque aí você educa o cara desde o primeiro passo. E aí o músico vai ter, às vezes, uma resistência de tipo assim, cara, eu não vou ensinar esse negócio que é tão simples. Entende? Não sei se para você isso é um problema. Aí você me diz. Sim, eu penso sobre isso, especialmente porque às vezes eu penso assim, poxa, se eu não for ensinar alguma coisa que eu tenho de diferencial, aí eu acho que esse medo que eu vou agora dividir contigo e com quem estiver assistindo essa aula, é algo que tu já falou no curso também, né? Nas nossas aulas ao vivo com a galera toda, que é o medo de estar fazendo algo que é tão comum que alguém mais famoso vai vender mais fácil do que eu. Tipo, como é que eu vou ensinar uma coisa tão básica? Isso aí tem vários ensinando e deve ter vários caras muito mais famosos do que eu ensinando e esses caras vão ter os meus alunos. A gente já falou sobre isso na aula, mas rola um pouco desse medo, assim, de estar ensinando uma coisa muito babaca, assim, né? Que eu sei que não é... Aí que tá. Mas que não atrairia tanto público, talvez. Mas, sim, faz todo sentido a tua explicação. A gente tá, então, com a pandemia dos músicos, hashtag maldição do conhecimento, né? Porque, tipo assim, o simples e entre aspas, babaca, não ignorante, assim, babaca, tipo de assim, bobo, né? Quer dizer, né? É bobo para você que já sabe muito. Não é bobo pro cara que não sabe nada. Entende? Sim. No Guitarra do Zero, eu ensino o cara a tocar, essa daqui é a corda Mi. Pá. E tem cara que não sabe. E tipo assim, e o cara compra e fica feliz. E quantos guitarristas mais famosos do que eu vendem curso na internet? Vários. E daí? O meu resultado não é... Talvez eles podem ter um resultado um pouco maior, tal, mas assim, o meu resultado é próximo do deles. Entende? Aí tem um pouco de insegurança, com uma certa vaidade, com uma certa maldição do conhecimento, assim, de tipo, eu tenho que mostrar o que eu sei. E nós músicos passamos por isso, eu entendo. Eu tô falando isso, até desculpa se estou pegando um pouco pesado, mas eu tô falando isso porque eu também já passei por isso. Não fique com medo de pegar pesado, pode largar. Mas eu já passei por isso, entende? Mas o lance é... segurança mais vaidade eu não tenho, maldição do conhecimento, vou anotar aqui, é importante saber essas coisas. Porque o pessoal, veja bem, aqui nós estamos empreendendo, nós estamos falando de montar um negócio digital na internet. Ser artista, hoje o artista precisa empreender, mas ser artista em vários momentos é um pouco oposto do que precisa para se empreender. Porque empreender às vezes é muito não glamuroso. É vaidade zero empreender. Sim, o artista ele tem aquele aspecto intrinsecamente romântico, né? O romantismo artístico, né? Da arte, da importância, do propósito do que ele está fazendo. E eu entendo que empreender é mais contabilístico, é mais pragmático. Por isso que eu falei que ia jogar um pouco o balde de água fria, porque no final das contas, e aí tem uma oportunidade, 99% dos músicos estão falando para esse fundo de funil. Porque o grande público que pode se tornar cliente deles não consegue entender o que eles falam. Até tem os caras que criam os cursos absurdos com o nome The Fucking Music Guitar, não sei o que tal, cara, não funciona. Por quê? Porque o cara não entende. As pessoas só compram o que elas conseguem entender. E os caras acham que é tipo disco de heavy metal, né? Tipo The Symphony of Holy
Entendeu? Enchanted Lands of... E não é, tem que ser claro para uma criança de 5 anos entender. Então, em vez de eu chegar para o cara e falar do professor de música digital, em vez de eu chegar para vocês lá no anúncio e falar marketês, falar assim, quer aumentar o ROI das suas campanhas? Quer fazer tráfego no Facebook? Quer saber montar uma campanha e melhora em 35% os seus resultados? E melhora o seu through play? Sei lá. Eu não posso falar isso porque é marketês. O pessoal do marketing entenderia. Agora eu chego e falo assim, e aí, quer viver de música e ganhar de 5 a 30 mil reais por mês? Pronto, todo mundo entende. Ah, quero. Agora calma aí, deixa eu te explicar. Aí eu explico. Tá, então até... deixa eu voltar. Esse calma aí, eu te explico, é a galera do meio do funil. Exato. Os que compram sou eu, estou lá embaixo lá e comprei. Porque em cima do funil, você tem a atenção, eu preciso chamar a atenção da pessoa. No meio do funil, eu tenho que educar a pessoa e conscientizar a pessoa do problema que ela tem. Quando eu fiz a maratona do professor de música digital, eu conscientizei e falei assim, Ivan, assim, não falei pessoalmente para você, mas indiretamente o que estava sendo falado assim, Ivan, você tem um problema. Você tem o conhecimento, mas você não sabe vender pela internet. E eu sei, olha o resultado que eu tenho, e dá para vender, estou te mostrando, é possível, com provas. Eu era como você, aquele lance da jornada do herói, que eu fiz na segunda aula. Toda a maratona ali foi pensada passo a passo. Não foi tipo assim, eu vou falar qualquer coisa. Quando eu conto a minha história, é para criar afinidade. Ou seja, você entender que eu era igual a você, que eu não sou especial. E não sou mesmo, tá? Aí a partir do momento que eu te engajei, você começou a querer o que eu tinha para te oferecer. E aí é o fundo do funil. Aí algumas pessoas compraram o professor de música digital mentalmente e outras pessoas compraram realmente, foram lá e passaram o cartão e pagaram o boleto e compraram. Eu estava na Espanha almoçando, contando a hora que ia abrir as vendas para comprar rápido. Tá vendo? Porque foi orquestrado. Sim. Entende? Perfeito. Agora, você entende que se eu te oferecesse quando você estava lá no topo do funil, você não teria essa sensação? Talvez. Então, hoje você é convertido um PMD. Você já está na Igreja da Salvação Digital. Vamos dizer assim, né? Mas tem um topo de funil ali de músicos que não sabem sobre... Ainda não entenderam que precisam do professor de música digital. Sim, perfeito. Entende? A minha missão é converter esse pessoal. E eu tenho falado com todos os músicos com quem eu trabalho, eu tenho falado do curso e tenho dado as dicas que tu fala, isso aí a gente tem que fazer assim, fazer assado. É mesmo, já te explicou isso, né? Tô tendo um professor que me ensina esse passo a passo aí. Que legal, obrigado. Eu acho que tem muitos músicos que precisariam ter isso. Essa noção assim, mais técnica, tudo que tu passa para nós. É muito diferencial. Porque isso daqui que eu estou discutindo com você é o jogo por trás do jogo. Isso que eu estou discutindo com você é o que quem vê de fora não consegue perceber. E é isso que faz o cara, em vez de ganhar um troco por mês, ganhar realmente uma grana de verdade. Ter um negócio realmente escalado. Entendeu? Sim, perfeito. Então, assim, eu acho que você tem que ter um produto que sirva para o maior número de pessoas. E aí existe o que você quer fazer, e aí é uma escolha. Eu quero falar sobre isso. Se você optar por ser esse caminho, você vai falar para o fundo do funil ali, que é pouco. Aí o que acontece? Esse fundo de funil que é pouco, pode ser que esse fundo de funil já te dê o resultado que você quer. Falando em termos financeiros. E você esteja feliz com isso, está tudo certo. Não tem nada de errado. Sim. Agora, se você quer levar no talo, você precisa ter um produto que é para todo mundo. E esse produto que é para todo mundo pode ser um primeiro produto para depois ter um produto sofisticado, que seria uma próxima etapa. Entendeu? Uhum. Perfeito. Mas, no geral, eu pensaria isso. E faria uma pesquisa com o público para entender.
Muito embora... Quantas pessoas tem no seu Instagram, tal, YouTube, só para mim entender os números? Tem 2.150, 2.160. Tá. É um número pequeno de pessoas ainda para tirar alguma conclusão. Entende? Aquela história dos anúncios versus orgânico e tal. Então, eu não... As últimas semanas eu comecei a dedicar tempo a gravar coisas. Claro que eu estou com aquele perfeccionismo ainda de fazer as coisas muito bem gravadas, ou pelo menos o melhor possível, mas são coisas para depois fazer anúncios pequenos para começar a atrair gente, como tu falou na última aula. Antes de querer chamar o cara para uma landing page, traz o cara para te seguir. Assim, vou anunciar a partir das próximas semanas. Eu gravei um vídeo, só para dividir contigo, ver se estou fazendo muito errado. Eu gravei um vídeo tocando uma das músicas do Híbrida. Eu gravei um EP de 20 anos da banda, foram 3 músicas, estúdio, 3 ao vivo. As ao vivo ainda era com o baixista anterior, num show, um dos últimos shows dele, talvez o último, e eu gravei 3 inéditas. Depois, passou um ano, a gente gravou um disco inteiro. A música de abertura do disco já começa com tap de skate, tem várias coisas, tem solo de baixo. Enfim, eu gravei a música inteira, fiz 10 takes, estou escolhendo agora o melhor, vou editar uma notinha outra que tenha ficado fora do compasso. Gravei, filmei, eu tenho uma câmera boa para filmar, com lente boa, isso eu já comprei. Esse sonho de ter as aulas digitais é antigo, eu tenho a câmera desde 2014, uma Canon com uma lente super boa ali. Então eu gravei isso, vou dividir em pequenos pedaços, de 30 segundos, 40 segundos, em que esteja fazendo alguma coisa muito interessante e armar essa publicidade de alguma forma, ou com texto na tela, ou com alguma fala, um vídeo no final, chamando a galera para começar a ter seguidores. Então, esse é um dos primeiros passos. Tappings, fraseado, etc., para começar a trazer gente e anunciar, quer aprender essas coisas, quer ter... Eu estou concluindo umas tablaturas, umas partituras, que vai ser o produto que eu vou dar para a pessoa, quando a pessoa cair na minha landing page e ter os PDFs e as tablaturas e partituras dessas músicas. Outra coisa que eu vou fazer, não sei se vai funcionar para também, começar a ter um pouco mais de gente. Eu acho que não é tanto, mas não sei, me diz tu o que tu acha. Não são muitas pessoas, mas algumas pessoas me chamam para saber sobre viver de música em Portugal. Tem muitos músicos que têm essa vontade de sair do Brasil, e Portugal acaba sendo uma escolha, uma entre as escolhas principais. Talvez não seja o primeiro país quando alguém pensa em morar fora. Acho que o primeiro país é sempre os Estados Unidos, mas Irlanda também tem bastante gente que vai para lá. Mas Portugal tem essas facilidades, né, com o Brasil, né, por ter sido uma colônia portuguesa, então é bem fácil vir morar aqui e muitas pessoas se interessam por isso. Então eu programei uma série de lives em que eu vou falar sobre todo o processo que eu tive para vir para cá, com outros baixistas brasileiros e de outros países que moram também aqui, para dividir história, assim. Também é algo que eu vou, penso em fazer anúncio pago para essas lives, vão ser maratonas de lives também com outros músicos, baixista cubano, baixista colombiano, baixista brasileiro que está aqui há 20 anos. Então, mas deixa eu só interromper rapidinho. Essa história de Portugal é interessante, eu mesmo teria interesse em ouvir isso daí. Mas você não pode fazer isso sem pensar em já ter um produto no final ali, entendeu? Sim. Entende? Então, tipo assim, essas lives tinham que rolar e no final você já tinha que ter ali o viver de música em Portugal. Uhum. Entende? Um ticket barato aí, sei lá, e você ensinaria o passo a passo do cara para ele, como que ele vai morar aí, como que ele vai conseguir os primeiros trabalhos. Não sei se você já pensou nisso, estou falando, talvez... Não, porque isso surgiu muito recentemente. Na verdade, a ideia de falar sobre isso já é antiga, mas acabou surgindo recentemente porque, enfim, entrei para o teu curso, entendeu? E comecei a pensar nessas coisas. Eu estou há 2 anos e meio aqui, já várias vezes eu pensei em fazer alguns vídeos falando sobre as coisas, como é que aconteceram, como é que foram, e enfim, e dividir essas informações, porque não é assim uma chuvarada de gente que vem e pergunta sobre isso, mas nesse tempo que eu estou aqui, de alguma forma, às vezes acaba respingando no feed de notícias dessas pessoas, e elas me chamam no direct do Instagram ou no Facebook e querem saber, tu mora em Portugal, também sou músico, também sou baixista. Teve cara que chegou a me mandar as coisas para avaliar se estava no nível suficiente para vir.
viver aqui. Eu falei, cara, eu não, Você não da sou... imigração musical. Eu não sou olheiro Essa musical. cestina não tá boa. Quer dizer, não, o cara da tocava sertanejo, falei, cara, nem entendo disso e nem quero entender, desculpa, mas vem pra cá, vem ver aí. Se tu toca essas coisas, se eu toco jazz e tenho trabalho, toca sertanejo, tu vai ter muito mais trabalho, pode certeza. Pode vir pra cá. E várias pessoas assim, já me chamaram nesses 2 anos e pouco. E recentemente eu fiz uma entrevista com o Panta, né, no Fala Baixista. Eu vi. E o Panta tem muitos seguidores, né? Muitas pessoas seguem o canal, são pessoas bem assíduas, bem frequentes no Fala Baixista. E foi muito legal, assim, o feedback de 100% das pessoas que assistiram, comentaram lá. Foi muito positivo. E um dos pontos ali que a gente falou na entrevista foi sobre morar em Portugal. Então, assim, foi tudo muito recente e surgiu essa ideia de vou de repente dividir isso com a galera, ver se vai ter uma adesão, né, de pessoas que são músicos, querem vir morar aqui, ou simplesmente pessoas que querem vir morar aqui, né, porque eu não vou falar só da parte musical, a ideia também é falar sobre o processo todo, né, pelo menos só superficialmente, que vai ser uma live de 3 horas de duração, sei lá, não tem, como a gente está de quarentena e os músicos estão todos em casa, eu convidei esses 3 baixistas, é um cubano, que já está aqui há mais de 10 anos, um colombiano que está mais ou menos o mesmo tempo que eu, e o brasileiro, que é o cara que me colocou em grandes trabalhos aqui, que é um baixista que trabalha com muita gente grande, e ele já está há 18 anos aqui, eu acho. Ele é de Salvador, então pensei em fazer com esse. E nesse meio tempo, conversando com um amigo meu que é baterista, ele, eu também quero fazer, eu quero participar. Então eu acho que vai ter um segundo dia de lives, que vai ser com outros instrumentistas, bateristas, saxofonistas, enfim, vou convidando a galera, assim, para aproveitar essa quarentena, ninguém sair de casa e fazer isso. Mas tem toda a razão, era legal ter ao final disso algum produto, não sei qual produto, não foi algo, como eu falei, muito recente. Viver de música em Portugal, já ajudou até o nome. O lance é o seguinte, o que está faltando aí? Visão estratégica. Você tá fazendo o que eu chamei de, na semana do Instagram, não sei se você assistiu, eu coloquei a reprise lá. Está sendo o músico Zeca Pagodinho, né? Que é o Deixa a Vida Me Levar. Entendeu? Não pode ser tipo assim, eu vou fazer isso, só eu tô a fim de fazer e tal. Tipo assim, você já tem que pensar de uma maneira estratégica, sabendo aonde você quer chegar com isso. Entende? Então, vamos supor, a ideia das lives é bem legal. Mas, tipo assim, aí você vai fazer o quê? Essas pessoas que assistiram essas lives e se interessaram pelo assunto. É a mesma coisa que... Cara, é a mesma coisa que você levar uma menina várias vezes pro cinema e não fazer mais nada. Não. Tipo, você levar a menina pro cinema várias vezes, aí você chegou e falou assim, então, não e ela gostou. Não. E ela gostou. Ela gostou, deixa eu te beijar agora. Não era esse meu intuito, deixa eu voltar pra casa. Que é a namorada que não ouça a parte da aula. Não, mas tá certo. Entendeu? Tá certo. Uhum. Né? Entende? Então, visão estratégica, né? Você precisa pensar, poxa, você pode ter 2 produtos. O produto do baixo e esse produto de viver de música, talvez Portugal só, não sei, mas viver de música na Europa, sei lá. Aí você pensa aí se é cabível ou não, mas viver de música fora do Brasil, melhor, aí você explica, aí você tem que justificar por que Portugal é o melhor lugar, que é mais fácil, entendeu? Sim. Entende? Tipo, aí tem toda uma argumentação que você vai saber melhor do que eu. Então, na verdade, assim, precisa de planejamento, entende? E claro que a gente está num momento, por causa do lance da pandemia, que eu não aconselho que ninguém faça movimentos muito grandes, né? Lançamentos assim com muito investimento e tal. Eu acho que é um pouco arriscado demais nesse momento. Tá? Eu venho de um lançamento grande, que foi a turma que você entrou, que foi legal, tal, assim, mas eu não sei se eu repetiria agora. Eu acho que o investimento do capital que você tem que botar na frente é muito grande. Então eu não faria isso. Tá? Entretanto, eu acho que existe muita gente a fim de sair daqui mesmo, de querer zarpar, né, os problemas, e você podia pensar nisso. Sim. Não, eu acho ótimo. Acho ótima ideia.
não sei muito bem como eu formataria isso, né? Seria em aula, seria texto, seria vídeo, seria o quê? Sim, em vídeos. Como o professor de música digital não é o passo a passo de como fazer? Uhum. Aí você vai. Aí, por isso que eu estou falando que é o deixar a vida me levar, né? O que você fez. Veja bem, você não foi para Portugal? Você não levou aí, você falou para mim antes da gente começar a gravar, que a lista do Ibra também você arrumou para ir para aí e mais algumas pessoas? Ou só ele? Não lembro agora de cabeça. Não, já teve alguns amigos, um primo que estão aqui que eu já fui atrás de algumas coisas para eles. Então, você sabe exatamente o que tem que fazer, certo? Uhum. Você sabe o passo a passo. Você tem que fazer isso daí virar um método. Qual que é o método, passo a passo, como se faz, transformar isso num produto e vender isso. Uhum. O argumento disso é muito fácil. Tem gente insatisfeita com o Brasil, só que lógico, aí vem o lado, né, do marketing, que as pessoas não gostam, mas também não entendem o outro lado, que é assim, você vai prometer um negócio desse, você tem que conseguir cumprir, tem que funcionar. Então a pergunta que você vai ter que se fazer é, se o cara seguir exatamente o que eu estou falando aqui, ele realmente vai conseguir vir para Portugal e viver de música? Se a resposta for sim, ótimo, senta o pau. É arriscado, porque todo mundo que vem consegue, assim, mas é arriscado. Assim, eu tenho medo de falar assim. Assim como quando eu falo como viver do seu curso online de música e ganhar de 5 a 30 mil reais por mês, é arriscado. É uma super oferta, é uma super promessa. Mas é plausível, porque eu vivo assim há 3, 4 anos. Então eu não estou mentindo. Se o cara seguir exatamente o que eu faço, investir na proporção, eu explico, veja bem, em nenhum momento nas divulgações que eu faço, eu falo que o cara vai conseguir sem investir nada em anúncio. Eu deixo tudo bem claro. Na própria maratona, né? Não sei se você assistiu a 4ª live, eu falei, né? Então, assim, se você investir, você consegue. Agora, precisa saber investir, precisa saber gerenciar Você deve ter visto lá o módulo de Facebook lá, não é tão simples, né? É trampo. Então, você tem que conseguir. Assim como o Érico Rocha promete 6 em 7, né? 100 mil reais de faturamento em 7 dias. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E é possível porque eu já fiz. Eu sei, é possível. Entende? Sim. Assim como já vi muita... Não só, assim, eu já fiz, mas se você for lá no evento do Érico, tem um palco com um monte de gente que já fez. Então, é possível. Agora, se você pegar o funil de alunos, de quantas pessoas entram no curso para quantos fazem, no caso, né? É mínimo, né? É pequeno, né? Porque é difícil, entende? Então, você precisa ter uma promessa forte, você precisa ser... A gente não pode ter medo de ser agressivo em vendas. É melhor que você venda de forma agressiva e devolva o dinheiro, depois se o cara não gostar, do que você vir com uma oferta muito, assim, xoxa, que não vai convencer ninguém. Aí o negócio não acontece. Porque quando você vende, você faz a oferta. É o que eu falo lá no curso. Você vende, você está fazendo a oferta tem que ser agressiva. Desde que seja plausível. Aí você vendeu, você prometeu tal coisa. Se você não consegue cumprir, o problema não é da oferta, o problema é do produto. Eu estou te ouvindo, estou escrevendo. Entendeu? Ou seja, o produto não está bom, o seu produto não está entregando. Entendeu? Eu acho que a melhor frase que tu me falou aí é possível? Sim, eu consigo. Eu acho que essa frase por si só já alivia um pouco como é que eu posso dizer, não é a veracidade do produto, mas é comprovado, né? Eu consigo, né? Ensinar o passo a passo do que eu tive que fazer para chegar aqui. Eu acho que isso está errado, mas é o que tu faz, ensina o passo a passo. Se eu vou conseguir, depende do meu trabalho, se eu fizer as coisas certas. Porque parece que fica quando eu penso nesse nome Verde Música em Portugal, dá um certo receio do tipo assim, se o cara não seguir... Não, se o cara não seguir é porque, enfim... Tem coisas que não dependem de mim, né? Porque envolve muita coisa que é legal, né? Tu tem que seguir os trâmites legais, né? E se bem que em Portugal, né? Já adiantando uma parte do que pode ser meu curso, Portugal é como o Brasil. Ao topo do funil, hein? As coisas existem
mas nem sempre elas funcionam como tem que funcionar. Sabe que as regras em Portugal é que nem Brasil. O Brasil, a gente costuma brincar entre nós aqui. Portugal é o tubo de ensaio, em laboratório. E o Brasil é a experiência em larga escala. Porque aqui tem muita coisa organizada, que tu vai num lugar, te dizem uma coisa, tu volta no dia seguinte no mesmo lugar e pergunta por outros funcionários, ele te diz outra coisa. Em tudo. Tanto no comércio, quanto nos órgãos do governo. Assim. Então tem muita coisa que tu tem que ter esse jogo de cintura que eles não sabem ter, mas que a gente sabe bem, brasileiro, porque dependendo de onde tu vai, o dia que tu vai, com quem tu fala, o humor da pessoa que te atende, tu pode conseguir isso ou não. Isso causa um certo estresse, mas se a pessoa aguentar esse tipo de coisa, é um país maravilhoso de morar e tem trabalho para música. Eu, inclusive, peguei hotéis para tocar, que hoje sou um deles sou eu que meio que administro assim o grupo musical, e eu fui o último a entrar na banda, assim, né? Mas hoje, quando as pessoas lá do hotel que cuidam dos eventos querem uma banda, não falam com os portugueses, eu não mandei e-mail direto para mim, né? E eu passei a administrar com os músicos esse tipo de negócio, a ponto de pensar em investir num site para vender banda de jazz para casamentos, de tanto que pedem orçamento para casamento e pedem esse tipo de serviço aqui. Muitas pessoas de outros países com grana vêm se casar em hotéis de Portugal. O turismo aqui é muito forte, né? Então, quem consegue entrar nesses nichos, e ao contrário do Brasil, aqui não existe tanta panelinha, sabe? Aqui não sei em São Paulo como é que é, mas lá no Rio Grande do Sul tem muita panelinha, muito fechado, assim. Aqui não, aqui a coisa é bem aberta. Se você começar a procurar com calma, talvez você não tenha olhado isso ainda, mas você vai ver que tem produtos que ensinam o cara ir morar no Canadá, o cara ir morar na Itália, enfim, tem já produto que faz isso. Tá? Então dá uma olhada nisso. Entende? Vou olhar sim. Bom, agora as lives já estão marcadas, né? E eu não vou tentar aproveitar, mas pode ser uma primeira experiência. Embora, se você seguir o que eu falo lá na formatação do produto, é vender o apartamento na planta, né? Sim, tu tá falando e eu confesso que eu tô pensando nisso. Eu já posso ir gravando as aulas à medida que for surgindo. Exato. Porque, afinal de contas, quando eu vendi o professor de música digital mesmo, eu só tinha o primeiro módulo gravado. Tanto que você pode ver que a parte audiovisual do primeiro módulo é meio zoada. Preciso regravar aquilo. Por quê? Porque eu gravei, vou gravar o primeiro módulo. Se alguém comprar, eu faço o resto. É a lógica. Porque sim, é muito comum isso. Eu comprei outro curso como o teu, pouco antes disso aí. É um curso sobre tradução de livros. Porque eu gosto de estudar filosofia e eu gostaria de aprender a ler no idioma original. Eu leio em inglês, mas muito pausadamente, muito lentamente, né? E nesse curso o cara ele mostra como é que ele faz em inglês, como é que ele fez, e ele está fazendo em francês com os alunos, né? Ele, isso que eu estou fazendo para vocês em inglês, e que eu sou professor de inglês, eu vou fazer comigo mesmo em francês e a gente vai ver juntos se funciona ou não. E mesma coisa, ele dá 30 dias para devolver dinheiro, enfim, ele faz todo um processo. Ele teve uma maratona. Ele não foi teu aluno, mas foi o cara que estudou como é que se dá isso. Tem um grupo no Telegram. Eu já tenho meu canal no Telegram, tem pouquinha gente ainda, mas já tem 25 pessoas. Todos os dias eu posto conteúdo lá, conforme combinado. E tem alguns que estão se engajando. Alguns participam. Esses tempos eu botei uma partitura de um jazz, que eles pediram coisa de jazz. Eu botei o original, botei o vídeo eu tocando, e depois eles estavam lá no Instagram botando, me marcando. Achei legal isso. Falei, bom, é o fundo do funil. Sim, é o fundo. Tem 25 pessoas no grupo, tem ali umas 10, 12 que veem tudo que eu coloco, e tem 2 ou 3 que estão sempre ali querendo. São caras, vocês estão falando besteira, mas se eu fosse fazer uma comparação, seria os 2 ou 3 que comprariam um curso. Se eu viesse depois vindo oferecer um curso, seria assim, a porcentagem de 25, 2 ou 3 compram um curso. Eu conversei com os meus amigos músicos aqui. Olha, galera, tenho 25,
7, 8, 10 olham as coisas e 2 ou 3 realmente estão engajados. Então, assim, se tiver 2 pessoas, no máximo 20 vão comprar o negócio, né? Sim. Enfim, tô só corroborando com o que tu ensina, assim, eu tô vendo isso na prática. Mas o que eu tava falando, esses dias chegou um cara no meu Instagram e perguntou assim pra mim, uma pergunta, assim, o box estava aberto, como que eu faço para organizar o material do meu curso? E eu respondi pra ele assim, cara, você não tem que organizar nada, você tem que aprender a vender. E parece um pouco ignorante da minha parte, mas na verdade eu tô dando pra ele, se ele for inteligente assim, de olhar com outros olhos, se ele parar pra ler com calma e pensar no que eu tô falando, ele vai ler, vai chegar numa das coisas mais valiosas. Porque qual que é o problema do músico no geral? Falo isso, vou ficar até sem voz de tanto falar isso. Como nós lidamos com a parte artística, a gente quer um audiovisual excelente, a gente quer um puta áudio, um puta vídeo, a gente quer tudo perfeito, porque nosso trabalho artístico é esse. E tudo bem, isso tem que ser bacana, mas isso não vai fazer com que venda sozinho. Então, se você pegar a aula do professor de música digital, eu estou falando, pega seu celular, grava 10 vídeos, cria o produto no Hotmart e vamos vender. Por quê? Porque você tem que aprender a vender, você tem que aprender a parte comercial. Porque se você parar para gravar tudo isso, investir uma grana, e chega aqui pessoas para mim que falam, pô, eu comprei computador, eu investi uma grana, eu realmente fui atrás e tal, e aí eu não consegui vender. Então, tipo, eu tô falando pro bem do cara no final das contas. Uhum. Entende? Então, na verdade, eu já fiz isso de investir. Claro, eu trabalho como músico também. Não comprei para isso. Só a câmera eu comprei para isso. Mas eu já tenho todo o equipamento. Eu tenho a mesma Universal Audio que tu tem, Apollo Twin, MK2, tenho o par de monitor Rocket 6, a câmera Canon. Eu tenho todo o equipamento já. Falta um pouquinho desse desapego artístico e fazer logo o negócio. Parece que nunca tá essa é a palavra para vender. Desapego, você falou a palavra certa, desapego total, porque afinal de contas, se você souber fazer isso, você vai conseguir achar pessoas para financiar o seu projeto. Mas não é financiar de certa maneira assim, pedindo ali, pelo amor de Deus, me ajude e tal, não é isso. Você vai financiar, tipo, fazendo com que as pessoas comprem algo que elas estão achando muito legal. E isso faz toda a diferença, entende? Por isso que eu falei, não pode ser deixar a vida me levar, tem que ter um plano estratégico. Realmente um planejamento ali que vai acontecer, entendeu? Entende? Tu acha que, por exemplo, esse Viver de Música Portugal poderia vender um curso pequeno? Sim. Aí você tem que me dizer o que o cara precisa aprender para conseguir, né? Entende? Mas se é pequeno... Esse é outro lance também. A gente vende vários cursos aqui e o pessoal chega e fala assim, quero saber quantas horas tem, quero saber quantas partituras tem, quero saber quantas... Né? O pessoal sempre fala isso. Porque a galera ainda tem medo de comprar o infoproduto. A galera acha que está sendo enganado se comprar o infoproduto, né? Eu quero que tenha 200, 300 horas porque aí valeu a pena. E cara, honestamente, se eu estou comprando um negócio para me fazer aprender algo, se você me explicar em 5 minutos o que eu preciso aprender e funcionar, vai ser muito melhor. Entende? Claro. Pô, para ficar assistindo 300 horas de vídeo, eu procuro na internet a solução. Entende? Eu quero a solução rápida e assim, não rápida, às vezes não de ideia de resultado rápido, mas a solução ordenada e prática e objetiva. Sim. Entende? Então, por exemplo, para você pegar tudo que está lá no professor de música digital e organizar tudo que eu estou falando lá, vai demorar anos. Se o cara sair do zero como eu saí e começar a estudar sozinho. Isso que eu ainda era uma pessoa que mexia bem com a internet, já dava aula via Skype, já tinha agenda cheia, já sabia bem mexer nas redes, assim, no nível usuário, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas vai demorar uns 2 anos, pelo menos, para o cara conseguir mapear todas as questões ali, né? E tem coisas que só a vivência
vai te dar legitimidade para poder compreender e poder explicar e para poder, de repente, passar adiante, né? Entende? Não tem como. É diferente o cara... Por exemplo, eu sou um professor de música que dei aula a vida inteira, vivi honestamente dando as minhas aulas, primeiro só presencial, depois via Skype, agora os cursos online, agora, né, sendo professor de marketing digital, vamos dizer assim. E aí, tipo assim, é uma experiência completamente diferente de um músico de turnê, certo? Que vive tocando e fazendo turnê. Então, eu não poderia lançar um curso monte sua turnê musical, porque eu não tenho legitimidade de como fazer isso. Eu não saberia fazer isso, eu nunca fiz uma turnê, entende? Eu nunca ganhei dinheiro para valer mesmo tocando. Então, assim, você precisa saber realmente o que você pode contribuir, né? E na internet tem muito disso, tem o cara falando sobre alguma coisa que ele mesmo não vivencia, né? E isso é o que faz todo o problema, entende? Precisa ter resultado. E marketing digital em específico precisa ter bola na rede, precisa mostrar o gol, né? Precisa, realmente deu certo. Não pode ser só a teoria, entendeu? Eu não posso ser um teórico do marketing digital, não. Eu tenho que realmente ir lá e aplicar, porque quando você aplicar, a sua teoria não vai dar certo 100%. Na prática vai mostrar outra coisa para você. Sim. Certo. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, acho que tá ótimo. Acho que tudo. Deu para esclarecer, tranquilo? Um dos nossos problemas era esse, era melhorar essa parte da estratégia de como tentar atrair. Isso que eu fiz de gravar um vídeo e tentar, até se me permitir, posso dividir uma tela contigo aí? Claro, lógico. Põe aí. A ideia é pegar pedaços disso aqui, né, e fazendo aos pouquinhos. Certo, legal. Explicar como tocar isso daí, né? É isso? Depois botar pedacinhos. O que me preocupa nesse lance do Ibra é que você está falando só com o fã do Ibra, né? E assim, e isso é um fundo de funil, né? Esse cara era um curso de metal. É parecido com o que a gente vende do Andreoli, né? Fã do Angra. Sim. Entende? Eu pensei nisso por causa daquele pedacinho que tu nos mostrou, que tu está fazendo o tapping, e tipo assim, quero aprender a fazer tapping na guitarra, two hands. Então, não vou muito... A ideia não era colocar isso no Instagram como, tipo assim, aprenda as músicas do Ibra, mas tipo, botar um trecho super cavernoso de fazer e quer a partitura da música, quer... Vamos abrir seu Instagram aqui. Então, ó, aqui, ó, eu não faria essa divisão de português e inglês, tá? Porque você não vai vender pro cara em inglês, tá? Tipo assim, o mercado das pessoas que falam inglês para infoproduto é bem diferente, tá? É muito diferente, é muito recorrência, é outra cultura. Pode ser que um ou outro compre, mas eu ficaria só em português. E se você vai vender curso de baixo, eu escreveria bem claro, contrabaixo ou baixo. Tiraria até o guitarra, a não ser que você queira vender alguma coisa de guitarra, tá? Eu botei porque na hora me pareceu. Eu toquei muita guitarra, mas a verdade é que eu não tenho tocado guitarra. Eu toquei muita guitarra e violão, muito. Tinha meses que eu nem tocava no baixo, era só violão e guitarra acompanhando gente, mas basicamente é só... Então, eu tiraria isso, e aí, sobre as publicações, o que eu faria? Os destaques, você está colocando legal, mas, por exemplo, aqui, ó, veja bem, se eu estou passando no feed, tá, e eu vejo isso daqui, eu tenho que querer clicar para poder entender o que você está fazendo. Uhum. Beleza, o conteúdo é muito bom, mas você precisa, lembra do topo do funil sempre, você precisa conseguir criar alguma coisa que chame a atenção do cara, ó. Esta é uma das grandes confusões sobre técnica. Não é lá o melhor título do mundo, foi tirado da maratona. Não é o melhor título do mundo, mas assim, tipo, o cara tá passando na timeline dele, ele tá passando, ele já vê e lê. Você tem que fazer esse quadradinho aqui, entendeu? Chama mais atenção, né?
Ó, explorando a pentatônica do modo dórico, meio acadêmico demais, mas tudo bem. Ó, expandindo os acordes de forma simples. Ó, simples. Isso daqui não foi patrocinado, olha quantas visualizações deu. Por quê? Porque isso daí faz o cara parar para ver. Ó, se você não produz conteúdo, você está fora do jogo. Entende? Tipo assim, eu estou traduzindo o que eu estou falando ali de uma forma assim, vamos dizer... Ele achou que não tinha o dom para a música, ele quase abandonou a guitarra. Entende? Algo, aí vem o copy, né? Algo que realmente chame a atenção, como ter mais velocidade na guitarra. Pô, eu quero. Entende? Agora, quando eu vejo aqui, ó, imagina isso, o cara tá lá no ônibus, no metrô, no trem, passando a timeline. Você concorda comigo que ele tem, tipo, esse daqui até tudo bem, né? Live, improvisação e tal. Mas você concorda que ele tem que querer clicar no que você está fazendo? Uhum. Para ouvir, para parar para ouvir, para ver o que é e tal. Você tem que já colocar em cima e embaixo para chamar a atenção. Vamos lembrar, o topo do funil é sobre chamar a atenção. Entende? Perfeito, perfeito. Uhum, uhum. Eu Então- penso muito sobre isso. Nesses videozinhos que eu vou colocar, como é que eu vou fazer que o cara queira clicar nisso aqui, né? E, claro, quando está no feed, beleza, tem o texto ali, mas quando a pessoa entra no perfil, realmente, não. É um monte de vídeo aleatório e não tem como ela saber do que se trata, né? Você tem razão. Então, para ele chegue mais longe, você vai ter um formato ali que tem escrito. E essa Eu acho que nomenclatura... esses vídeos que são trechos de shows, trechos dos solos, o que eu poderia colocar, mandar uma sugestão aí? Tipo, sei lá, Aí você vai... Tom Jobim e fiz um improviso ali, botei um pedacinho de improviso. Por exemplo, pensando na ideia nova, a gente teve na consultoria. É assim que eu vivo de música em Portugal. Pô, do caralho. A música brasileira em Portugal, tá, qual que é a ideia? Vai dar na cabeça do cara. Né? Tá vivendo bem, tocando música boa, num país de... É primeiro mundo Portugal, acredito, né? Então, país de primeiro mundo, tal, não sei o quê, bababá. Entendeu? Ou a música brasileira, a melhor música do mundo, sei lá. Aí você precisa ser criativo. Entendeu? Ou do Ibra, que é difícil pra... Eu vi algumas músicas, né? É difícil pra caramba os baixos, né? Então, tipo assim, putz, isso daqui doeu meu dedo. Esse daqui é difícil mesmo, entendeu? Entende? Pensa assim, se não tiver fácil uma criança de 5 anos entender, tá ruim. Tá? Usa esse template. Para fazer esses quadradinhos para os canvas também? É a tua esposa que faz, falou? Ela faz no Final Cut. Ela vai gravar uma aula sobre isso pro Instagram para músicos e pro professor de música digital e a gente vai colocar. Que eu uso o Adobe Premiere aqui, mas eu acho ele pouco intuitivo. Eu uso há muito tempo já ele, mas eu não acho ele intuitivo. Mas você é um cara que você manja de edição de áudio, de vídeo e tal, não é nada demais para fazer isso, né? Só se pegar a manha aí, você faz fácil. Ó, olha esse daqui, por exemplo, do Gary Vee, que é o cara que criou essa história, certo? Uhum. Ó, é impossível de ignorar as coisas que ele tá postando, tá vendo? Ó? Tentando duas coisas, não amaldiçoar a TV nacional, tal, e levar a humildade para as massas. Ou seja, tipo assim, de certa maneira, ele vai dar uma lição de empreendedorismo aqui, mas tem a ver com, tipo assim, ele chamar a atenção para o que está rolando, né? Ó, quando alguém começa, né, a querer dar algum tipo de desculpa. Entende? Então ele chama a atenção em tudo. Ó, aqui, ó, tem até um headstock. Olha lá. Haters, trolls, judges, né? Entendeu? Então, ele foi o cara que criou essa maneira de distribuir conteúdo. Outra coisa que você não está fazendo é imagens, né? Aqui, ó, por exemplo, né? Fácil, vai lá no seu Twitter, escreve alguma coisa sobre baixo ou viver de música em Portugal, né? Isso é outra coisa, tá? Se você começar esse lance de viver de música em Portugal, que foi criado aqui nessa consultoria, talvez você tenha que ter um outro perfil só para isso, mas aí é uma outra conversa, né? Uhum. Tá? Mas, enfim, ó, fácil de fazer no Twitter, frases motivacionais, como essa daqui, por exemplo, né? Tem muita gente que copia o estilozinho do Gary Vee, assim, que é excepcional, né? E não fala, né? Até o jeito, assim, da imagem o cara copia. Mas o Gary Vee é sensacional, né? Então, você não precisa postar sempre um vídeo extremamente super produzido, porque isso vai dar muito trabalho toda hora.
Você pode, inclusive, até responder as perguntas e postar ali no feed, entendeu? Quando você fala de conteúdo motivacional, você acaba falando pro topo do funil, porque é aquele combustível, aquele gás pro cara, putz, vamos lá, tal, você tá acordando o cara. Mas você não consegue, tipo assim, tem gente que só faz o combustível emocional, faz o barulho, mas aí o cara não sabe, vamos dizer assim, a técnica para fazer o cara chegar lá. Então ele não tem o conteúdo técnico de fechamento, entendeu? Então ele só faz barulho, mas fechar mesmo não rola. Ontem eu fiz o primeiro teste e não teve muita adesão, e porque eu botei uma foto, que eu falei, tá, tem que publicar todo dia, nem sempre vai ser vídeo, às vezes é foto, às vezes é uma frase. Aí eu peguei um monte de foto que eu tenho de show, assim, que eu não tinha compartilhado no Instagram, nem lembrava dela, se eu tinha colocado no Face. Aí eu olhei a foto, tá, tem que botar alguma frase, né? O Rafael falou botar uma frase. E aí eu peguei uma frase com um livro do Victor Rutten aqui, que diz, sharing... abre meu Instagram aí, que eu vou te mostrar. Não precisa nem compartilhar a tela, sabe? Não, já compartilhou. É a minha última publicação. Eu não vi? Então, mas qual que é o problema? Vamos lá, você botou a frase em inglês. Sim, eu peguei ela direto do livro. Qual que é o problema? Em inglês, legal você dá o crédito, óbvio, né? Tem que dar. E muita gente sabe que a integridade das pessoas como é, né? Senão o cara fala, é dele a frase. Mas tem que estar na imagem. Sim. Eu tô falando agora, pensei, olha, para ter feito uma barrinha em cima e embaixo com a frase. Faz o teste. Faz o teste e depois me fala. Apaga essa postagem, é um pouco duro que eu tô falando, mas coloca na imagem o que ele falou, traduz e coloca na imagem, posta de novo e traz o resultado pra gente ver. Tenho certeza que vai bombar muito mais. Eu posso ver com outro, eu tenho um livro inteiro de frases e um monte de fotos, mas eu vou... Mas é legal a gente comparar, de repente, talvez a mesma, entendeu? Senão é legal fazer isso mais daqui adiante, tipo, daqui a... Não ficar na cara, assim. Se bem que ficar na cara também, mas eu tenho muita foto aqui. Desse mesmo show eu tenho várias fotos. Foi um dia que eu levei o fotógrafo e paguei, tá? Faz as fotos durante o show. E tem de uns 3, 4 shows, assim, 10 fotos de cada show. Dá pra fazer esse teste já semana que vem. Eu vou anunciar semana que vem essa live que eu vou fazer no próximo domingo sobre música em Portugal. Vou perguntar basicamente para cada um desses caras, né, para eles contarem resumidamente suas histórias. Achei interessante, não sei, esteticamente falando, o fato de ser um de cada nacionalidade, né, um cubano, um colombiano e um brasileiro. E são todos latinos vindo morar aqui, né, e enfim. E vou divulgar durante a semana. Mas já na segunda-feira já quero estar com esse anúncio patrocinado aí, tocando algum trecho de tap e, tipo, chamar o cara para entrar na linha Sobre o que você falou do tapping, o tapping que eu coloquei lá é muito mamão com açúcar, né? É um Lá menor, né? É tipo aquele mais básico, né? O tapping que você tá fazendo aí é muito difícil, cara. Pra assustar o cara, entendeu? O tapping que eu tô fazendo é um tapping tipo assim, o cara fez a primeira vez, aí tipo, nossa, você evoluiu na guitarra pra caramba, e o cara tipo, fez um negócio simples, né, sabe? Então... Essa música é foda pra caralho. Essa música é mais foda. O que é legal, por um lado, mas por outro, você afasta o cara porque o cara fala, eu não vou conseguir tocar isso. Entende? E o lance que tu falou de, nas primeiras publicações, só atrair o cara, não oferecer nada, ainda não fazer o cara clicar em nada. Ainda tu comentou na última aula isso. Tipo, nas primeiras publicações, não pede pro cara clicar em alguma coisa que vai levar ele para uma landing page que vai fazer. Porque realmente eu nem tenho ainda um produto formatado, eu estou formatando ele, estou preparando partituras, tablaturas. Esse lance do Ibra, teve gente que nem é baixista que falou, eu só quero ter esse papel aí. Tipo, são caras que eu conheço já, mas me acendeu uma luzinha. Bom, tem gente que vai querer só ter o negócio por tempo, saber que tem as partituras do Ibra. Por exemplo, tem uma coisa que pode virar um e-book de grátis, né, de graça no futuro, que é o quê? Quando eu entrei no Ibra, todas as músicas que eu tirei, eu escrevi tablatura delas. Eu tenho escrito no caderno, nunca passei limpo para um programa legal. E eu sei que é uma coisa que todo mundo queria, são os maiores sucessos dos 20 anos do Ibra. Todas as músicas que eu fiz show tá ali. A ideia, nesse primeiro momento, era fazer coisas que sejam atrativas visualmente, tecnicamente, para trazer gente.
Só trazer gente. O que tu acha? Vai trazer o cara que gosta de estudar baixo. Fundo de funil, beleza, legal. Agora, para você atrair o cara que está no topo do funil, você vai ter que atrair com outros argumentos, do tipo os benefícios da música e etc, entendeu? Tá. Uhum. Porque o cara vai assustar com isso. Entende? No final das contas. Bom, pessoal, então é isso. Foi a primeira consultoria PMD. A gente respondeu várias dúvidas do Ivan. Acabamos até não só respondendo dúvidas, como criando um produto novo, né? Logo, logo aí, quem quiser ir para Portugal, fala com o Ivan. Na verdade. E vamos ver, vai ficar longo isso daqui, né? Muita coisa legal aí ele compartilhou com a gente. E, cara, muita sorte aí nos seus projetos, né? Sabe que precisar, eu tô aqui para poder ajudar e orientar da melhor forma possível. E vamos para cima, né? Afinal de contas, agora o digital não é só mais uma possibilidade, é uma necessidade, né? Para muitos músicos, né? Para todos praticamente. Né? Sim, certamente, certamente. Eu que agradeço por todas essas dicas valiosíssimas que ajudam muito, especialmente nesse ponto de vista estratégico, né? Que quando a gente está entrando, acho que ninguém é totalmente novo na internet, todo mundo já tem um celular e uma rede social, mas às vezes a gente não sabe, quase sempre a gente não sabe bem como utilizá-la, né? E tu, com toda a experiência que tu já tem, facilita para que a gente tire a venda, né? Que a gente entra meio vendado na rede social, meio que tateando tudo e dando tiro para tudo que é lado. E é legal ter uma visão mais estratégica, comercial, né? Sem aquele romantismo, só o romantismo, né? A gente não precisa perder aquele romantismo, mas pensar de uma maneira mais objetiva, profissional. Afinal, é uma maneira de ganhar vida, de trabalhar, e não tem nada de feio, e a gente pensar assim, ok, preciso reverter isso em lucro para poder gerir a minha vida. Então, eu que te agradeço por dividir tanta coisa tão importante, tão relevante para nos guiar nesse trabalho de músicos independentes, professores, etc. Legal, muito bom. Obrigado, Ivan, obrigado pela disponibilidade. E é isso aí, pessoal. A gente vai se falando. Agora esse quadro aí de consultoria PMD. Em breve, mais pessoas aqui para a gente conversar, expor situações diferentes. E com certeza, esse brainstorm que a gente está fazendo aqui vai servir para o projeto de muitas pessoas, né? As ideias e etc. E vamos falar de várias coisas. Hoje foi uma questão um pouco mais estratégica, um bate-papo aí sobre várias questões. E vamos trazer também questões sobre tráfego, enfim, lançamentos, o que for necessário. Então, beleza. Valeu, Ivan. Até mais.